Meu ex-namorado é treinador na academia que eu vou. Então, consegui um novo namorado para levá-lo comigo e fazer ciúmes nele. Eu sempre defendi a ideia de que qualquer relação que não tem adrenalina e faíscas constantes não passa de um velório em câmera lenta. Para mim, o amor precisa de turbulência, de discussões cinematográficas e de uma disputa feroz por atenção para que seja realmente legítimo. Quando Dylan, o meu agora ex-namorado, decidiu colocar um ponto final no nosso relacionamento de quase um ano, fiquei completamente transtornada com a frieza da atitude dele. Ele simplesmente se sentou na minha frente e disse, com a calma mais irritante do planeta, que precisava de paz na rotina para focar na carreira dele como treinador na academia onde ambos treinávamos. Aquela conversa mansa pareceu um insulto direto à minha existência e à intensidade que eu sempre coloquei entre nós. Ninguém termina comigo oferecendo uma conversa serena e um aperto de mão civilizado, como se estivéssemos encerrando um contrato de aluguel. Se não houve choro, gritos ou portas batendo, na minha cabeça aquilo significava que ele estava apenas fingindo autocontrole para tentar me diminuir. Fiquei noites em claro remoendo aquela despedida sem sal, e cheguei à óbvia conclusão de que o Dylan precisava de um choque de realidade urgente. Ele precisava ser lembrado do que tinha perdido e sentir o desespero de me ver nos braços de outro homem todos os dias. Eu não aceitaria ser descartada sem uma grande batalha pública pelo meu coração. O cenário perfeito para essa reparação histórica já estava pronto, já que o Dylan passava quase 10 horas por dia dando suporte aos alunos no salão de musculação. Eu sabia exatamente os horários de pico dele, os aparelhos onde ele mais circulava e como a mente dele funcionava quando estava no ambiente profissional. O meu plano exigia uma presença imponente, alguém que fizesse qualquer homem comum se sentir imediatamente ameaçado em seu próprio território. Eu precisava de um parceiro de cena que comprasse o meu espetáculo e transformasse a nossa rotina de treinos em uma afronta direta à masculinidade do meu ex. Foi assim que a ideia começou a tomar forma na minha mente, guiada pela certeza de que eu estava apenas buscando a paixão que me era de direito. Foi então que decidi recrutar o Elias, um fisiculturista amador que eu conhecia das redes sociais e que vivia faminto por qualquer tipo de atenção ou holofote. O Elias era o tipo de homem que usava roupas coladas demais, falava alto sobre dieta em qualquer esquina e adorava ser o centro das atenções por onde passava. Chamei ele para um café e propus um acordo simples. Fingiríamos um namoro arrebatador e espalhafatoso bem debaixo do nariz do meu ex. Em troca, ele ganharia visibilidade gratuita, uma parceira estilosa para os vídeos dele e a chance de desfilar como conquistador supremo na academia mais disputada do bairro. O Elias aceitou a proposta na mesma hora, rindo da ideia de provocar outro profissional da área fitness. Para garantir que a nossa chegada causasse o maior impacto visual possível, montei uma estratégia impecável de figurino e comportamento. Convenci o Elias a usarmos conjuntos esportivos fluorescentes em tom verde marca texto combinando, daqueles impossíveis de ignorar mesmo a 50 metros de distância. Eu não queria apenas treinar ao lado dele, eu queria que a nossa presença fosse um evento barulhento e chamativo. Combinamos risadas exageradas, toques corporais constantes e uma postura teatral em cada repetição de exercício. Na minha cabeça, nenhum homem com sangue nas veias aguentaria ver a ex-namorada desfilando com um gigante musculoso sem perder a compostura. No dia da nossa grande estreia, chegamos juntos na academia exatamente no horário em que o Dylan supervisionava a concorrida área de peso livre. Antes de cruzar a catraca, dei uma última olhada no visual do Elias. Ajeitei a minha roupa reluzente e respirei fundo com a satisfação de quem estava prestes a soltar uma bomba. Entramos rindo alto, com o Elias passando o braço pesado pelos meus ombros e falando sobre cargas de treino em um volume que fez metade da recepção virar a cabeça. Eu me senti a dona do lugar, caminhando em direção ao palco onde o meu ex finalmente teria que engolir o orgulho. A sensação de poder era indescritível enquanto marchávamos para o meio do salão. Caminhamos decididos até os bancos de supino, bem ao lado de onde o Dylan estava orientando um aluno novato em um exercício com halteres. Começamos a nossa rotina espalhafatosa, com Elias soltando grunhidos dramáticos a cada movimento e eu fazendo questão de enxugar o suor da testa dele com uma toalha felpuda. Eu gritava palavras de incentivo forçadas a cada repetição, jogando meu cabelo para trás e garantindo que minhas risadas ecoassem por todo o setor. A cada intervalo eu me inclinava sobre o Elias, cochichava algo no ouvido dele e olhava de soslaio para registrar o momento exato em que o Dylan desmoronaria de ciúmes. O palco estava montado com perfeição absoluta.
O problema foi que a reação do Dylan não seguiu absolutamente nada do roteiro que eu havia construído com tanto cuidado na minha cabeça. Em vez de ficar pálido, cruzar os braços com raiva ou tentar me encarar com um olhar reprovador, ele simplesmente parou o que estava fazendo e virou o rosto na nossa direção. No entanto, os olhos dele não estavam fixados em mim, mas sim na execução corporal do Elias no banco de supino. O Dylan inclinou a cabeça para o lado, com uma expressão analítica e quase hipnotizada, observando a amplitude das escápulas e o encaixe dos cotovelos do meu novo parceiro. Não havia um único traço de fúria ou ressentimento naquele semblante sereno. Incomodada com aquele desinteresse pela minha presença, decidi forçar a barra e pedi para o Elias me ajudar em uma série de agachamentos com uma proximidade física quase indecente. O Elias atendeu ao pedido prontamente, segurando na minha cintura e berrando mais elogios teatrais enquanto eu tentava exibir a melhor postura possível. Mais uma vez, procurei o olhar do Dylan para saborear a minha vitória psicológica, mas ele continuava focado exclusivamente nas pernas e na base de apoio do Elias. O Dylan parecia um professor fascinado por uma demonstração anatômica ao vivo, completamente alheio ao falso romance que eu estava encenando bem diante dos seus olhos. Aquela frieza técnica começou a me queimar por dentro como ácido puro, ferindo a minha vaidade de uma forma que eu não esperava. Para piorar a situação, o Elias começou a se empolgar com os olhares do Dylan e passou a flexionar os músculos de maneira ainda mais exagerada entre uma série e outra. Em determinado momento, quando Elias terminou uma série pesada e largou os halteres no chão com estrondo, o Dylan apenas assentiu discretamente com a cabeça em um gesto claro de aprovação profissional. Nenhuma palavra áspera foi dita, nenhum confronto físico aconteceu e a minha honra continuou intocada e ignorada. Quando encerramos o treino, saí do salão de musculação marchando a passos duros, fervendo de ódio por dentro enquanto Elias comemorava o que ele chamava de uma sessão fantástica de exibição. Eu me recusei a aceitar que o homem com quem dividi um ano da minha vida pudesse me olhar com tanta indiferença enquanto eu desfilava com o outro na cara dele. Para mim, aquela postura analítica do Dylan era apenas uma máscara patética de covardia para mascarar a humilhação de ter me perdido. Ele estava jogando, tentando me desestabilizar com uma falsa maturidade que eu sabia que não passava de fachada calculada. Entrei no carro batendo a porta com força, ignorando os comentários animados do Elias sobre como a nossa roupa fluorescente tinha chamado a atenção de todos. Eu sabia que precisava dobrar a aposta e tirar o Dylan daquela zona de conforto artificial a qualquer custo. Se um treino espalhafatoso com roupas berrantes não foi suficiente para quebrar a pose dele, eu teria que criar um cenário onde ele não pudesse se esconder atrás de sua prancheta de treinador. Eu estava disposta a aumentar o volume desse caos até que ele finalmente perdesse o controle e me implorasse para parar. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: parabéns pela coragem porque a noção passou longe. Imagina pagar mico vestida de marca-texto gigante na academia só para tentar atingir um cara que estava literalmente apenas trabalhando e ganhando a vida dele. Vergonha alheia pura. Resposta da OP: querida. Quem não tem presença de palco e passa a vida inteira na mediocridade invisível nunca vai entender o impacto de marcar território com estilo e atitude. O Dylan viu perfeitamente o espetáculo, e a roupa foi só o cartão de visitas para o que ele ainda vai ter que aguentar. Usuário anônimo 2 diz: você montou esse circo todo jurando que ele ia brigar por você. Mas pelo seu próprio relato o cara só faltou pegar um bloco de notas para admirar o físico do seu amigo. Você tem certeza de que ele estava olhando para você em algum momento? Resposta da OP: homens inseguros reagem exatamente assim quando estão morrendo de ciúmes por dentro. Eles disfarçam com papo técnico e fingem foco profissional para não demonstrar fraqueza na frente dos outros. O Dylan estava se mordendo de ódio, mas é covarde demais para admitir isso em público. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde a minha última postagem e o nível da minha indignação só aumentou. Ver o Dylan fingindo aquela serenidade profissional na musculação continuou me corroendo dia após dia, tirando completamente o meu sono. Eu sabia que ele estava usando aquele verniz de instrutor compenetrado apenas para não admitir que o término tinha sido um erro catastrófico. Como meu plano inicial no salão de peso livre foi tratado com aquela pose arrogante, resolvi que precisava colocá-lo em um ambiente onde ele fosse a atração principal e não tivesse como fugir da minha presença. Foi assim que elaborei a próxima etapa da minha intervenção pedagógica. O Dylan era o responsável pela aula de spinning mais concorrida da academia, uma daquelas sessões lotadas com iluminação reduzida, música eletrônica nas alturas e uma lista de espera quilométrica.
Era o reino particular dele, o espaço onde todos os alunos o tratavam como uma espécie de divindade do condicionamento físico. Matriculei a mim mesma e arrastei o Elias para a aula de uma terça-feira à noite, garantindo que ficássemos exatamente nas 2 bicicletas da primeira fileira, bem de frente para o tablado elevado onde ficava o instrutor. Eu não deixaria nenhum espaço para que ele desviasse o olhar dessa vez, para elevar a aposta visual a um patamar incontestável. Mandei confeccionar 2 regatas esportivas personalizadas com uma foto em alta definição do meu próprio rosto estampada bem no centro do peito. A minha ideia era transformar a nossa presença em uma declaração ambulante de que eu era a dona daquele espetáculo. Instruí o Elias a passar a aula inteira pedalando de pé na bicicleta, soltando urros de guerreiro a cada aceleração do ritmo e flexionando os braços musculosos diretamente na direção do Dylan. O objetivo era simples e direto: fazer o meu ex perder a linha diante de 25 alunos e quebrar aquela maldita postura impecável no microfone. Quando as portas da sala de spinning se abriram e as luzes neon se acenderam, nós entramos com as nossas camisetas personalizadas atraindo todos os olhares curiosos do recinto. O Elias parecia um gigante pronto para a batalha, rindo alto e ajustando a altura do selim com uma energia totalmente desproporcional para um treino indoor. O Dylan subiu na bicicleta principal no centro do tablado, ajustou o microfone de cabeça e iniciou a contagem regressiva da música sem demonstrar qualquer hesitação ao ver a minha cara estampada 2 vezes na primeira fileira. A batida da música começou a acelerar e eu me preparei para assistir à queda do castelo de cartas dele. Assim que a primeira subida pesada da música começou, o Elias cumpriu à risca o papel que eu havia desenhado para ele. Ele se levantou do selim, aumentou a carga no máximo e começou a pedalar como um touro mecânico desgovernado, soltando rugidos teatrais de vitória que ecoavam por cima dos alto-falantes. Eu pedalava ao lado dele rindo escandalosamente, jogando beijos no ar e apontando para o meu parceiro como se estivéssemos em uma arena particular. As outras pessoas na sala começaram a cochichar e a olhar em choque para o escândalo que estávamos armando bem debaixo do nariz do professor. Eu já estava saboreando o momento exato em que o Dylan pararia a música, desligaria o microfone e pediria com a voz trêmula para que o Elias se retirasse da sala por conduta inadequada. No entanto, o universo parece ter um senso de humor doentio para distorcer as minhas expectativas. Em vez de se irritar ou demonstrar constrangimento, o Dylan abriu um sorriso radiante, aumentou o volume da música no mixer e levou a mão ao microfone. Ele começou a narrar a aula usando a força descomunal do Elias como a principal atração motivacional para o restante da turma. Pelo microfone, com uma empolgação que eu nunca tinha visto nos tempos em que namorávamos, o Dylan começou a elogiar abertamente a potência biomecânica e a explosão muscular das pernas do Elias. Ele pedia palmas para o meu parceiro. Dizia que aquela era a postura perfeita de torque e potência que todos ali deveriam buscar e usou a cadência dele como guia para os outros alunos. O Elias, que não passa de um narcisista movido a confete, ficou completamente embriagado com os elogios públicos e passou a pedalar ainda mais forte, trocando sorrisos cúmplices com o Dylan através do espelho principal. Eu fiquei ali, pedalando feito uma idiota com a minha própria foto no peito, completamente invisível no meio do flerte profissional dos dois. Quando a aula finalmente terminou com aplausos gerais, o Dylan desceu do tablado com a toalha no ombro e caminhou direto na nossa direção com um sorriso de orelha a orelha. O meu coração deu um salto, e achei que aquele era o momento da cobrança, a hora em que ele me puxaria de lado para exigir explicações sobre a humilhação pública. Mas ele simplesmente passou reto por mim como se eu fosse feita de vidro fumê e tocou no ombro do Elias, elogiando a densidade dos quadríceps dele de perto. Em questão de segundos, os dois engataram uma conversa animada sobre suplementação de creatina, tempo de descanso e técnicas de liberação miofascial, para coroar o meu martírio com uma cereja envenenada. O Dylan olhou para o Elias com uma simpatia desconcertante e sugeriu que os dois fossem para a sauna do vestiário masculino para relaxar as articulações e trocar figurinhas. Com calma, o Elias aceitou o convite sem pestanejar, esquecendo completamente que eu estava parada ali ao lado segurando a garrafa de água dele. Eu assisti de queixo caído os dois homens caminharem lado a lado em direção ao corredor dos vestiários, conversando e gesticulando como se fossem velhos companheiros de infância que acabavam de se reencontrar. Fiquei plantada no corredor do lado de fora dos vestiários por quase 40 minutos, de braços cruzados e batendo o pé no chão, esperando ouvir o som de alguma discussão abafada ou os gritos de uma briga iminente.
Na minha cabeça, era impossível que dois homens que disputavam a mesma mulher ficassem trancados em uma sala de vapor sem que o sangue fervesse. No entanto, tudo que chegava aos meus ouvidos através dos azulejos eram gargalhadas sincronizadas, vozes animadas e o som de tapinhas amigáveis nas costas. Aquilo não fazia o menor sentido dentro de nenhuma lógica humana racional. Quando a porta finalmente se abriu e eles saíram com toalhas no pescoço e cabelos molhados. O Elias estava radiante dizendo que o Dylan era um cara sensacional e que eles já tinham combinado de treinar levantamento terra juntos na manhã seguinte. O Dylan se despediu com um aceno leve de cabeça na minha direção e um sorriso calmo, antes de ir para a sala dos professores guardar as coisas dele. O Elias veio até mim elogiando o conhecimento técnico do meu ex, totalmente cego para o fato de que ele havia sido contratado para ser o meu soldado de vingança, não o novo melhor amigo do meu alvo. Aquele nível de cinismo e audácia da parte do Dylan me deixou com os nervos em frangalhos pelo resto da semana. Ficou evidente para mim que ele estava adotando uma estratégia de psicologia reversa extremamente calculada e perversa para tentar minar o meu relacionamento pelo lado de dentro. Ele achava que fingir camaradagem com o Elias me faria desistir do meu propósito e me deixaria desarmada. Eu percebi que a academia havia se tornado um terreno contaminado pelo jogo dele e que eu precisava urgentemente forçar um confronto em território neutro, onde nenhuma conversa fiada sobre músculos pudesse salvá-lo da verdade. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: a moça mandou estampar a própria cara na camiseta. Arrastou o namorado de aluguel para passar vergonha no spinning e no final virou mera plateia para os dois irem bater papo pelados na sauna. A comédia já vem pronta, não precisa nem inventar piada. Resposta da OP. Você é ingênua demais se acha que aquilo foi amizade genuína de verdade. O Dylan está usando uma tática clássica e manjada de psicologia reversa para tentar me atingir através da pessoa mais próxima de mim, mas eu sou muito inteligente para cair nesse joguinho barato de vestiário. Usuário anônimo 2 diz: na moral, isso só pode ser ficção da internet. Que tipo de treinador é provocado uma aula inteira por um cara sem noção de regata e reage chamando o sujeito para a sauna no minuto seguinte? Ninguém age assim no mundo real a menos que tenha outro interesse. Resposta da OP. Juro pela minha vida que aconteceu exatamente assim porque o Dylan é um covarde arrogante que prefere forçar uma simpatia doentia a admitir diante de todo mundo que perdeu o controle da situação. Ele não suporta demonstrar fraqueza em público e inventou essa palhaçada toda só para me afrontar. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a última vez que escrevi e a situação tomou proporções tão absurdas que eu mal consigo organizar a minha raiva. O que era para ser uma lição passageira se transformou em uma rotina insuportável onde o Elias e o Dylan pareciam cada vez mais sincronizados dentro da academia. Eles começaram a treinar juntos com frequência, a compartilhar dietas e a agir com uma cumplicidade nojenta que estava me deixando à beira de um ataque de nervos. Ver o meu falso namorado e o meu ex dividindo anilhas e sorrisos como 2 adolescentes me fez perceber que eu precisava agir com urgência para desmantelar essa palhaçada. Decidi que o ambiente esportivo estava dando muitas brechas para eles se esconderem atrás de termos técnicos e rotinas de treino. Eu precisava de um cenário sofisticado, formal e com regras sociais rígidas para colocá-los frente a frente e forçar o Dylan a assistir ao nosso falso romance sem ter onde se apoiar. Convenci o Elias a marcar um jantar duplo em um dos restaurantes mais caros e elegantes da cidade, usando o pretexto de comemorar os resultados físicos dele. Para fechar a mesa e garantir que eu tivesse uma testemunha a meu favor, convidei a minha amiga Madison, que conhecia todo o meu histórico dramático e adorava acompanhar de perto as minhas confusões. A minha estratégia para aquela noite era sufocar o Dylan com demonstrações públicas e intensas de carinho pelo Elias, além de provocar pequenos atritos velados para testar a paciência do meu ex. Eu escolhi um vestido impecável, passei horas no salão de beleza e cheguei ao restaurante com a certeza de que recuperaria as rédeas daquela história. O Elias chegou impecavelmente vestido em uma camisa social justa demais para os braços dele, e o Dylan apareceu pontualmente, usando uma jaqueta casual e mantendo aquela mesma postura tranquila que me dava nos nervos. A mesa quadrada no centro do salão iluminado à meia luz parecia o ringue perfeito para o meu golpe final. Assim que os primeiros pratos e as bebidas foram servidos, dei início à minha encenação com todo o exagero que eu conseguia produzir. Eu passava a mão pelo pescoço do Elias, dava comida na boca dele com o garfo e soltava risinhos afetados a cada frase boba que ele dizia. No entanto, o Dylan parecia absolutamente imune a qualquer uma das minhas carícias teatrais.
Em vez de demonstrar desconforto ou desviar os olhos com ciúme, ele apenas sorria educadamente e participava da conversa de uma maneira assustadoramente leve, elogiando as opções do cardápio e fazendo perguntas sobre a rotina de trabalho do Elias. A conversa na mesa rapidamente tomou um rumo totalmente inesperado e bizarro que começou a me deixar completamente à margem da noite. Os dois começaram a falar sobre assuntos íntimos, desabafando sobre as cobranças familiares do passado, a pressão estética que sofriam e memórias de infância que eu sequer conhecia do tempo em que namorava o Dylan. Eles pareciam completamente absorvidos pelo diálogo um do outro, rindo de piadas internas e trocando confidências com um nível de profundidade que me fez sentir uma intrusa no meu próprio jantar. A Madison me cutucava por debaixo da mesa, com os olhos arregalados assistindo aquele espetáculo surreal, sentindo o controle da situação escorregar pelos meus dedos como água. O desespero tomou conta de mim, e decidi recorrer a uma provocação física direta e descarada. Puxei o Elias para um abraço forçado pelo ombro e, aproveitando a toalha de mesa comprida que cobria as nossas pernas, estiquei o meu pé direito para acertar um chute provocativo e ardiloso na canela do Dylan. O meu plano era dar um recado físico claro de que eu sabia o que ele estava tentando fazer. Contudo, na afobação do movimento, errei completamente a mira no escuro e acertei com força a perna do garçom que estava se aproximando da mesa para servir o vinho principal. O impacto desajeitado fez o coitado do garçom perder o equilíbrio e soltar a garrafa de vinho tinto pesada bem no centro da nossa mesa de jantar. O líquido escuro espirrou por todo lado, manchando a toalha branca, estragando os pratos caros e encharcando a barra do meu vestido de seda impecável. Houve um barulho horrível de taças quebrando e vários clientes das mesas vizinhas se viraram imediatamente para olhar o desastre que eu tinha acabado de causar. Comecei a gritar e a reclamar da incompetência do serviço, esperando que o Dylan ou o Elias se levantassem furiosos para me defender e armar o escândalo que eu tanto ansiava. Para minha total humilhação, o verdadeiro vexame da noite nem foi o vinho derramado ou o carpete arruinado do restaurante refinado. Enquanto eu me levantava aos berros tentando limpar o meu vestido com um guardanapo de papel, percebi que Dylan e Elias estavam completamente alheios ao caos ao redor deles. O Dylan apenas ajudou o garçom a recolher os cacos com calma, enquanto Elias inclinava o corpo sobre a mesa para continuar ouvindo o que o meu ex estava falando. Os dois pareciam viver em uma bolha de isolamento impenetrável onde a minha existência simplesmente não tinha a menor relevância. Quando o garçom finalmente se retirou pedindo desculpas e a mesa foi minimamente reorganizada, a cena que se desenrolou diante dos meus olhos me paralisou por completo. Dylan e Elias estavam com os rostos próximos, conversando em um tom de voz suave e baixo, e as mãos dos dois estavam dadas e entrelaçadas de forma repousada bem no meio da toalha de mesa manchada. Não era um aperto de mão de cumprimento ou uma brincadeira de academia. Era um gesto carregado de um carinho desconcertante e de uma intimidade visual que me tirou completamente o ar dos pulmões. A Madison e eu passamos o restante do jantar em um silêncio sepulcral e humilhante, encarando os nossos pratos de comida que esfriavam intocados enquanto os dois dividiam sobremesa e trocavam olhares profundos. Eu tentei puxar assunto mais 2 vezes, mas as respostas deles eram monossilábicas e corteses, voltando a atenção imediatamente um para o outro logo em seguida. Era como se eu tivesse contratado um ator para fazer uma peça de teatro e ele tivesse decidido reescrever o roteiro inteiro para me transformar em figurante de fundo de cena. Saímos do restaurante com a conta dividida e uma atmosfera pesadíssima pairando sobre a calçada. O Elias mal se despediu de mim direito, oferecendo apenas um beijo frio na bochecha antes de ir embora no mesmo táxi que o Dylan, dizendo que eles ainda precisavam passar em uma loja de conveniência para comprar isotonicos. A Madison me olhou no carro com uma cara de pena misturada com choque que me deu vontade de arrancar os próprios cabelos de raiva. Eu me senti atraída, roubada e feita de palhaça diante de toda a minha rede de contatos. Passei as noites seguintes trancada no meu quarto, andando de um lado para o outro enquanto maquinava uma forma de destruir aquela farsa antes que o ridículo me consumisse por inteiro. Eu me recusava terminantemente a aceitar que aquilo fosse real. Para mim, tudo não passava de um conluio perverso dos dois para me punir por ter tentado criar ciúmes. O Dylan havia ido longe demais na sua encenação e o Elias tinha se vendido por pura vaidade. Eu precisava de um golpe final público, escandaloso e definitivo, para desmascarar os dois na frente de todo mundo e recuperar o protagonismo que me pertencia por direito. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: tentar chutar o ex por baixo do pano.
Acertar um trabalhador que não tem nada a ver com a sua loucura e estragar o jantar de todo mundo só mostra o quanto você não tem um pingo de classe ou educação. Você merecia era ter pago a garrafa de vinho do próprio bolso. Resposta da OP. O garçom incompetente surgiu do nada exatamente no meio do caminho como se estivesse querendo atrapalhar. E pequenos acidentes acontecem quando a gente está lidando com uma pressão emocional gigantesca. A culpa foi totalmente do restaurante por colocar mesas apertadas demais, não minha. Usuário Anônimo 2 diz: mulher, você precisa acordar para a vida urgentemente. Os dois homens passaram a noite de mãos dadas trocando segredos de infância e você ainda jura que é tudo um plano mirabolante para te irritar? Você foi a única na cidade inteira que não percebeu que eles já estavam apaixonados. Resposta da OP. Aquilo não passou de um aperto de mão de camaradagem esportiva e apoio moral que a iluminação escura do restaurante fez parecer outra coisa na cabeça de quem adora fofoca. O Elias jamais se rebaixaria a isso de verdade, ele estava apenas jogando o jogo psicológico do Dylan para me proteger. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde a última postagem e o que aconteceu nos últimos dias ultrapassou qualquer limite da loucura humana. Aquela tensão sufocante que começou no restaurante refinado se transformou em uma obsessão incontrolável na minha cabeça. O Dylan e o Elias continuavam inseparáveis, postando rotinas de treino juntos e agindo com uma cumplicidade que estava destruindo a minha reputação social em todos os círculos que eu frequentava. Eu não podia aceitar ser a mulher que perdeu o ex e o novo namorado no mesmo pacote sem disparar a última bala do meu arsenal de caos. Decidi que precisava forçar o clímax definitivo da minha história. Um acontecimento tão grandioso e dramático que obrigaria o Dylan a abandonar a pose de homem evoluído de uma vez por todas. Comprei um anel falso com uma pedra de vidro gigantesca que parecia uma joia milionária e elaborei o plano do século. A minha ideia era simular um pedido de casamento formal, de joelhos, no meio da recepção da academia durante o horário de pico da noite, bem na frente de todos os alunos e funcionários. Na minha cabeça, ver a sua expedir outro homem em casamento no seu local de trabalho faria o Dylan surtar de ciúmes e intervir aos prantos para me impedir. Para garantir que a cena tivesse o impacto visual de um filme de Hollywood, recrutei a minha amiga Madison novamente e dei a ela uma missão específica. Comprei 2 canhões industriais de confete e glitter pressurizado e ordenei que ela ficasse posicionada estrategicamente nas catracas da entrada. Ela deveria disparar a chuva de brilho no momento exato em que o Dylan quebrasse a postura e viesse correndo na minha direção para impedir a loucura. Eu passei a tarde inteira ensaiando o meu discurso dramático na frente do espelho, convicta de que aquela noite restauraria o meu trono como a mulher inesquecível que ninguém consegue deixar partir. Cheguei à academia por volta das 7 da noite de uma quinta-feira, o momento em que o salão de entrada ficava apinhado de gente esperando para entrar nas salas de aula coletivas. O Elias estava lá perto da recepção conversando com alguns instrutores, usando a camiseta justa de sempre e parecendo bastante inquieto. Caminhei decidida pelo corredor central, abrindo caminho entre as pessoas como se estivesse desfilando em um tapete vermelho. Parei bem na frente dele, respirei fundo para projetar a voz e me ajoelhei no chão de borracha com a caixinha de veludo aberta nas mãos, erguendo o anel brilhante para que todos pudessem ver. O silêncio começou a se espalhar pela recepção à medida que as pessoas paravam de caminhar nas esteiras e tiravam os fones de ouvido para entender a palhaçada que estava acontecendo. Eu olhei nos olhos do Elias, abri a boca para começar a declamar as palavras apaixonadas que eu havia memorizado, esperando que o Dylan saísse correndo da sala dos professores para me arrancar dali pelo braço. Mas antes que a primeira sílaba de declaração pudesse sair da minha garganta, a porta de vidro lateral se abriu e o Dylan atravessou a multidão caminhando com passos firmes, exibindo um sorriso radiante no rosto. O meu coração disparou de empolgação porque achei que o meu plano havia funcionado com precisão cirúrgica e que o surto de ciúmes finalmente havia chegado. Só que o Dylan não veio na minha direção para me levantar do chão ou implorar pelo meu amor. Ele simplesmente caminhou até o balcão da recepção, pegou o microfone principal do sistema de som ambiente que era usado para dar avisos gerais e testou o áudio com 2 batidinhas no metal. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto, olhando para o instrutor favorito da casa com curiosidade. Com o microfone na mão, o Dylan estendeu o outro braço na direção do Elias, que abriu um sorriso enorme e caminhou até ele, ignorando solenemente o fato de que eu ainda estava ajoelhada no chão feito uma estátua segurando um anel falso. O Elias segurou a mão do Dylan com firmeza diante de dezenas de alunos boquiabertos.
pelo sistema de som da academia com a voz limpa e cheia de uma felicidade genuína. O Dylan anunciou para todo o público presente que os dois haviam se apaixonado perdidamente nos últimos meses e que tinham acabado de assinar o contrato de aluguel para morarem juntos em um apartamento a 2 quadras dali. A recepção inteira explodiu em uma onda ensurdecedora de aplausos, assobios e gritos de comemoração como se estivessem celebrando a vitória de uma final de campeonato. Vários alunos correram para abraçar os dois, parabenizando o novo casal mais querido do ambiente fitness. Ver aquela cena inacreditável. Perceber que a minha tentativa de criar uma guerra de egos só tinha servido para construir a história de amor perfeita entre os dois homens da minha vida. Fez um fusível queimar de vez dentro da minha cabeça. Todo o meu senso de autopreservação e limite evaporou em uma fração de segundo. Levantei-me do chão cega de um ódio visceral, marchei até a entrada e arranquei com violência os 2 canhões industriais de confete das mãos trêmulas da Madison, que tentava se esconder atrás da catraca. Sem pensar em nenhuma consequência, apontei os tubos de ar comprimido diretamente para o meio da multidão festiva e acionei os gatilhos sem qualquer hesitação. Disparei rajadas brutais de confete metálico e glitter pressurizado contra os rostos dos alunos que estavam comemorando, gritando que todos ali eram traidores hipócritas e desleais. No meio do meu surto destrutivo, girei o corpo e apontei o segundo canhão diretamente para os painéis elétricos centrais e para a fiação exposta da fileira principal de esteiras ergométricas. A nuvem densa de partículas metálicas e ar pressurizado atingiu em cheio os circuitos eletrônicos abertos que controlavam os equipamentos da recepção. O resultado foi um estrondo aterrorizante, seguido por uma chuva de faíscas incandescentes, estalos elétricos violentos e uma fumaça preta e espessa com cheiro de plástico queimado que começou a invadir o salão em questão de segundos. O alarme de incêndio da academia disparou em um som agudo insuportável, e as luzes de emergência começaram a piscar em vermelho, gerando um pânico generalizado no recinto. As pessoas começaram a gritar e a correr em direção à saída de emergência, atropelando a decoração da entrada enquanto a fumaça tóxica se espalhava pelo teto. Eu continuei no centro do corredor gritando impropérios, com o cabelo cheio de purpurina e os canhões vazios jogados no chão, assistindo ao meu plano magistral se transformar em uma cena de desastre industrial completo. A noite terminou da forma mais humilhante e degradante possível para uma mulher como eu. A polícia militar e 2 viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local em poucos minutos, isolando a calçada e evacuando o restante do prédio por risco de curto-circuito generalizado. Fui imobilizada por 2 policiais no asfalto, algemada diante de dezenas de testemunhas que filmavam tudo com celulares e colocada no banco de trás da viatura sob a acusação de vandalismo qualificado, dano ao patrimônio e perturbação da ordem pública. O Dylan e o Elias assistiram à minha partida de braços dados na calçada, sem derramar uma única gota de suor pelo meu destino. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: gente, eu declaro oficialmente esse como o casal do ano. O Dylan e o Elias assumindo o romance no microfone e indo morar juntos foi a coisa mais linda da história. Você precisa agradecer ao universo por ter sido o cupido involuntário mais eficiente e atrapalhado que esse país já viu. Resposta da OP. Você deveria ter vergonha de bater palma para 2 traidores descarados e desleais que usaram a minha generosidade e a minha boa vontade para roubar o meu protagonismo, dentro de um espaço público. O Dylan planejou cada detalhe desse roubo desde o primeiro dia para tentar me apagar. Usuário anônimo 2 diz: destruir o painel da academia com glitter e canhão de confete só porque tomou um fora duplo ao vivo? Você parece uma criança mimada de desenho animado que chuta e quebra o próprio brinquedo quando vê que perdeu a brincadeira. Que papelão histórico e patético. Resposta da OP. Qualquer mulher com sangue correndo nas veias e amor próprio de verdade reagiria com paixão e fúria ao ser humilhada e apunhalada pelas costas em um lugar onde ela pagava mensalidade em dia. Eu apenas dei a eles o espetáculo dramático que eles estavam implorando para receber. Atualização 4. Já se passaram 7 longos meses desde a última postagem e a minha vida foi completamente reduzida a escombros pela realidade que eu mesma ajudei a construir. O processo criminal correu com uma rapidez assustadora e o juiz não teve um pingo de compaixão diante das gravações das câmeras de segurança da academia. Fui condenada a cumprir 150 horas de trabalho comunitário prestando serviços gerais de limpeza urbana para o município, além de ter sido sentenciada a pagar uma indenização financeira astronômica para cobrir os danos causados à fiação e aos painéis eletrônicos do estabelecimento.
Toda a reserva financeira que eu tinha guardada foi drenada para evitar que eu fosse parar atrás das grades de forma definitiva. A minha rotina agora começa antes do nascer do sol, longe dos salões de beleza, das roupas caras e dos holofotes que eu sempre persegui com tanto desespero. 3 vezes por semana, eu me apresento no pátio da prefeitura para pegar uma vassoura de cerdas duras, um saco de lixo preto reforçado e percorrer as praças públicas varrendo folhas secas, bitucas de cigarro e restos de comida jogados na calçada. O peso daquela vassoura nas minhas mãos parece uma punição constante para o meu orgulho desmedido. As pessoas passam por mim apressadas, sem sequer olhar no meu rosto, tratando-me exatamente como a figura invisível que eu sempre tive pavor de ser. O isolamento social que se seguiu ao escândalo foi absoluto e implacável. A Madison bloqueou o meu número de telefone e me apagou de todas as redes sociais no mesmo dia em que prestou depoimento na delegacia como testemunha de acusação para se livrar do processo. Nenhum dos conhecidos daquela época manda mensagem ou pergunta como estou enfrentando a dívida financeira que arruinou meu orçamento. A minha rede de vaidade simplesmente desapareceu no instante em que as luzes do teatro que eu criei se apagaram sob o barulho das sirenes policiais. Eu fiquei inteiramente entregue à minha própria companhia amarga. Ontem à tarde, enquanto fazia uma pausa de 10 minutos sentada no banco de concreto de uma praça perto do centro, cometi o erro imperdoável de abrir um aplicativo de fotos no meu celular velho. Fui tomada pela curiosidade doentia e busquei pelo perfil do Dylan para ver o que tinha restado daquela história toda depois de tantos meses de silêncio. A primeira publicação que surgiu na minha tela me acertou como uma marretada no meio do peito, tirando todo o ar que ainda restava nos meus pulmões. Era uma sequência de fotos impecáveis comemorando o primeiro aniversário de relacionamento oficial entre ele e o Elias. Eles estavam em uma praia paradisíaca no litoral norte, cercados por amigos em comum, sob a luz dourada de um pôr do sol de cartão postal. As fotos não tinham filtros extravagantes, frases de efeito forçadas ou qualquer sinal daquela necessidade patética de autoafirmação que sempre guiou as minhas escolhas. O Dylan aparecia rindo de maneira relaxada, com os braços ao redor dos ombros do Elias, enquanto o outro segurava uma prancha de surf com um olhar de pura admiração e tranquilidade. Não havia vestígio de conflito, de ciúme fabricado ou de jogos mentais naquela cumplicidade serena que brilhava através da tela. Eles estavam genuinamente felizes, vivendo uma paz autêntica que eu sempre fiz questão de rotular como fraqueza ou falta de paixão verdadeira. Fiquei longos minutos encarando aquela imagem com os olhos marejados, sentindo o vento frio da tarde bater no meu rosto enquanto os carros passavam na avenida ao lado. Pela primeira vez em toda a minha vida, a minha mente não conseguiu fabricar uma teoria da conspiração para me confortar. Não havia psicologia reversa, não havia falsidade e não havia nenhum plano mirabolante do Dylan para me atingir. Havia apenas 2 pessoas que se encontraram e se amaram de verdade no meio do caos que eu mesma plantei. Desliguei a tela do telefone e olhei para baixo, encarando o meu próprio reflexo distorcido na poça de água suja acumulada perto do meio-fio da calçada. Eu estava vestindo um colete reflexivo municipal em tom verde-amarelo fluorescente, com faixas prateadas que brilhavam sob a luz dos postes. Era uma ironia brutal e esmagadora constatar que eu estava usando exatamente a mesma cor berrante de marca-texto que escolhi no primeiro dia para humilhar o meu ex na academia. O mesmo tom fluorescente que usei para ostentar um falso poder agora servia como uniforme oficial da minha humilhação pública diária. Olhei para minha vassoura gasta apoiada contra a lixeira de ferro e senti um peso sufocante de vergonha descer pela minha garganta como chumbo derretido. O castelo de areia que eu construí sobre a mentira de que o amor precisa de sofrimento e espetáculo tinha desmoronado completamente sobre a minha própria cabeça. Toda a minha energia, o meu dinheiro gasto com anéis falsos e roupas chamativas, os escândalos em restaurantes e as encenações baratas serviram unicamente para unir as 2 pessoas que eu jurava que estavam disputando a minha atenção. Eu fui a arquiteta voluntária da minha própria ruína e da felicidade alheia. A ficha finalmente caiu com uma frieza cirúrgica que não deixou espaço para nenhuma defesa arrogante. A minha obsessão doentia por ser o centro de tempestades fabricadas não passava de pura imaturidade. Um vazio gigantesco disfarçado de temperamento forte que só serviu para afastar qualquer pessoa decente do meu caminho. Eu não era a protagonista injustiçada de um drama romântico sofisticado. Eu era apenas uma mulher amargurada e inconsequente que perdeu o controle dos próprios impulsos e foi engolida pelo ridículo que ela mesma produziu. Não restava nenhum aplauso para receber, nenhum rival para desafiar e nenhuma plateia para impressionar.
Levantei-me devagar do banco de concreto, guardei o celular velho no fundo do bolso da calça surrada e apertei o cabo de madeira áspera da vassoura com as mãos calejadas. O sol já estava se pondo no horizonte, tingindo o asfalto cinzento da praça com as mesmas sombras que agora cobriam o resto dos meus dias de serviço comunitário. Caminhei em direção ao monte de folhas secas espalhadas pelo chão, sabendo que ainda tinha muitas horas de varrição pela frente antes de poder voltar para minha casa vazia. A única coisa que me restou foi a poeira da rua para limpar, recolhendo em silêncio os restos do espetáculo patético que eu montei para o mundo inteiro assistir.